Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de, mais uma vez, compartilhar a tua palavra para os irmãos. Agradeço ao Senhor por cada vida que aqui está, por cada irmão e cada irmã. Obrigado pelo teu amor com cada um de nós, por tua misericórdia que tem nos sustentado até aqui. Abrimos agora o nosso coração para te ouvir e damos a ti toda a liberdade no nosso ser. Precisamos do Senhor, precisamos do lavar regenerador da tua palavra. Lava-nos com teu sangue, tira de nós toda a poeira desse mundo, todo coração de incredulidade, e nos dê um coração simples para desfrutar de ti. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Antes da gente iniciar a palavra de hoje, que nós vamos compartilhar um pouquinho de João, capítulo 8, eu queria só recapitular algum pedacinho do que o irmão Luiz Fernando compartilhou na mensagem passada. O irmão compartilhou conosco sobre a questão das festas e interessante que quando você vai lendo todo aquele capítulo 7, o povo estava celebrando uma festa que Deus havia estabelecido lá no passado. Enquanto você vê aquela festa ali se desenrolando, havia uma perseguição ao Senhor. As pessoas estavam comendo, bebendo, se alegrando, mas espiritualmente estavam vazias, estavam sem realidade do grande ator, personagem principal da festa. Eu fiquei lendo aquilo essa semana passada e fiquei pensando, puxa, Senhor, me guarda de ficar desse jeito. Um bom praticante daquilo que nós sabemos que tem que ser feito, mas sem realidade de nada. Pelo contrário, às vezes até perseguindo o Senhor. Aí eu fiquei olhando aqui e falei, Senhor, tem misericórdia de nós. Para nunca cair nessa aparência, nessa religião, nessa fachada, mas sem realidade no nosso interior. E aí você vê por essa passagem 7 de João 7, o que a religião faz na vida das pessoas. Você veste uma roupa espiritual, mas não tem realidade de nada. Bíblia debaixo do braço, cita até uns versículos assim, ó, mas não tem realidade de nada, nada é real. É fazer para Deus sem Deus, de forma vazia. Nós estamos vivendo numa época que é o tempo do fim. Irmãos, essa época que nós estamos vivendo exige de nós realidade. Se eu tiver só na fachada, eu não vou suportar o que virá sobre essa terra. E nós sabemos pela palavra que o que está para vir não será fácil. Eu preciso de experiência com Cristo, realidade do Senhor, desfrute dessa pessoa. Se eu não tiver um desfrute, eu não suporto os dias atuais. Eu vou ser levado, eu vou ser seduzido, eu vou ser enganado. É só com realidade que a gente pode passar por isso. O nosso trato com as pessoas tem que manifestar esse Cristo que nós cremos. O nosso relacionamento aí fora, nos nossos negócios, no trato no trabalho, em casa, com a esposa, com o marido, pais, filhos, irmãos. Nesse trato, esse Cristo tem que ser manifestado em realidade. Não adianta nada eu ser um bom irmão aqui, ó, dentro desse local, e lá fora ser um padrão do mundo. Ou eu tenho realidade, o que nós cantamos aqui hoje, o que nós lemos, o que nós temos aprendido, ou eu vou ser igual ao mundo. Ontem eu estava tomando uma sauna ali no Irapuru, irmãos, eu saí da sauna, eu sentei assim nas cadeiras, tinha um rapaz lá, falando da palavra de Deus, citando passagens e passagens.
Eu olhei aquilo, falei, puxa, quer dizer, cita bem a passagem. Mas será que ele tem alguma realidade? Eu fiquei pensando, citar a palavra, muitos citam a palavra. Não conheço ele. Eu fiquei pensando, será que tem realidade? Se ele tiver realidade, isso aí, amém, glória a Deus. Aí eu penso comigo, eu preciso ter realidade daquilo, nós temos uma fé, nós professamos uma fé, nós estamos aqui todo sábado, todo domingo, aprendendo a palavra de Deus, temos comunhões, isso aqui tem que ser vivo, tem que ser real para nós. Senão eu não vou conseguir suportar, irmãos, nós não vamos ter realidade do que vai passar, do que vai chegar nessa terra. E é interessante que, no final ali, em João 7, no versículo 37, um versículo conhecido, Jesus se levanta, e a versão, achei interessante que a versão King James diz assim, no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto. Se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Ele levanta e clama em pranto. O Senhor não estava suportando mais aquela situação onde estavam comendo, bebendo, desfrutando das festas, mas estavam vazios. Ele se apresenta como a verdadeira comida e verdadeira bebida, clamando. Ele não suportava ver mais aquilo tudo ali apenas de uma fachada sem realidade. Se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Até o irmão compartilhou que aquela região era escassa de água. Irmão, o mundo hoje é escasso de vida. O mundo hoje nem vida tem. Mas se nós estivermos crendo no Senhor, do nosso interior vai fluir essa vida para essas pessoas. O mundo pode tocar vida em você se nós estivermos crendo. Isso só é possível se houver realidade. Se isso for real. Senão, é uma boa palavra. Precisamos nos alimentar em realidade daquilo que o Senhor tem para nós. Aí a gente chega no Evangelho, capítulo 8 de João, na passagem que os irmãos conhecem, daquela mulher adúltera. Eu quero ler com os irmãos o versículo 1 até o 11. João 8, de 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Vou fazer algumas observações sobre essa porção. Não vou ficar muito preso nela, não. Interessante que no versículo 3 eles trouxeram à presença do Senhor uma mulher, que foi surpreendida em flagrante adultério. E aqui nós vemos que esse assunto poderia ter sido tratado de forma oculta, de forma particular. Mas fizeram questão de trazer aquilo numa roda e trouxeram assim. Com certeza, muitas pessoas viram aquela situação. Você percebe? O pecado, ele pode até ser cometido às ocultas, mas as suas consequências serão públicas. Aquilo expôs aquela mulher daquela forma. Ela foi exposta
O inimigo de Deus, ele fica te seduzindo para você pecar o tempo todo, é ou não é? E quando a gente dá ouvido para ele, a hora que a gente peca, parece que ele grita para todo mundo ver que a gente pecou. Essa é a intenção do diabo. É nos passar vergonha. É nos expor ao ridículo. Te seduz para a queda, na hora que você cai, ele ri. E grita bem alto e te expõe diante de todos. Para que você entre debaixo da culpa, da vergonha, para que o seu testemunho seja maculado e envergonhado. A atitude do diabo é a acusação. É sempre te acusando. É assim que ele trabalha. E eles trouxeram essa mulher com esse intuito. Interessante que aqui parece que estão preocupados, né, de fazer um julgamento correto. Não. Você percebe que não é isso. O versículo 6 fala: isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Não estavam preocupados em fazer a justiça da lei. Eles queriam era pegar o Senhor. A intenção ali estava tudo errado. Ninguém estava querendo saber, mestre, que tu, pois, que dizes? Eles não queriam aprender algo do Senhor, não. Queriam era pegar o Senhor numa contradição, num deslize. Percebe, irmãos, que coração que havia naquelas pessoas? Muitos filhos de Deus hoje, irmãos, não conseguem avançar porque vivem debaixo de acusação do diabo. Pecam e não conseguem prosseguir porque vivem debaixo de acusação do diabo. Vive debaixo de uma coisa chamada culpa. Não consegue avançar. Já pedi perdão, já me arrependi, mas parece que Satanás fica me lembrando aquilo assim. Ó. E ele faz isso mesmo. Ele fica nos lembrando, justamente para a gente não avançar. Mas nenhuma condenação há, né, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós cremos ou não cremos nisso? Eu preciso crer. Nessa hora da acusação do diabo, se eu já me arrependi, já me lavei, eu preciso crer. Eu não preciso ficar sentindo um coração feliz, um arrepio, arrepiei. Eu não preciso sentir isso não. Eu preciso crer. Porque se a gente for esperar sentir um arrepio, agora eu senti que eu estou perdoado. Talvez você nunca sinta isso. E aí? Irmãos, está escrito na palavra, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo. Pronto. Eu estou em Cristo. Já confessei o meu pecado, prossigo. O diabo vai te acusar? Já está entregue nas mãos do Senhor. Prossiga. Ele vai querer te jogar a culpa? Prossiga. Você já foi lavado daquilo. Nós já fomos lavados daquilo. Não havia necessidade de expor a mulher daquela forma. Mas fizeram para envergonhá-la. E para provar, e para testar o coração do Senhor. E você percebe naquele julgamento que havia toda uma falha. Porque eles jogam na cara do Senhor, né? Na lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Mas quando você olha na lei, tem que ser os dois apedrejados, né? Não a mulher só. Os dois, o homem e a mulher, principalmente porque foi pego em flagrante adultério. Mas o homem nem foi trazido para aquela ocasião. Você percebe que o coração deles não era sincero. Irmãos, quando o coração não é sincero, por mais que a gente queira fazer algo bonito, justo, dentro da lei, dentro dos princípios, mas a motivação já está errada. Porque o coração já está torto. A motivação ela é equivocada, ela não é pura. Não adianta. O coração dessas pessoas que trouxeram a mulher não era sincero naquilo. Lá em Levítico 20:10 fala: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. A lei já estava estabelecida de forma clara, mas eles trouxeram apenas ela. Já estava errado o processo. O homem também tinha que ser julgado e apedrejado. Interessante que o Senhor abaixa. O Senhor não entra naquela euforia. Ele se abaixa. Dá uma pausa naqueles ânimos. Depois o Senhor se lê. E eles insistiram na pergunta, né? A palavra de Deus, como ele escrevia, insistiram na pergunta.
Aí ele levanta e fala: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro. Pega a pedra aí, seja o primeiro. Aí o Espírito Santo entra em ação, né? E começa a acusar na consciência deles. O Senhor ali não está entrando no que é certo e no que é errado. O Senhor está levando para o princípio da vida. E a vida teve caminho para trabalhar e trazer luz para aquelas consciências. Felizes deles se eles tivessem permanecido ali. Mas eles foram embora. E perderam a oportunidade de ter um encontro com o Senhor. Mas é interessante que quando o Senhor se levanta, ele olha para a mulher e ele fala assim: onde é que estão os teus acusadores? Ninguém ficou aqui para te condenar? Qual a resposta dela? Ninguém, Senhor. Aí você vê que aqui o Senhor cumpre a lei. Primeiro, o Senhor era o único ali naquela conversa toda sem pecado. Ele era o único que poderia pegar uma pedra desse tamanho aqui e jogar naquela mulher. E que estaria tudo certo. Mas ele não faz. Interessante, você vê dois aspectos. Primeiro, ele cumpriu a lei, porque quando ele levanta, ele fala: onde estão os teus acusadores? Não tem ninguém ficou para te condenar. Ela fala: ninguém. E de fato, a acusação, conforme Deuteronômio 17:6, tem que ser pelo menos com 2 ou 3 testemunhas. Como só estava Cristo e a mulher, Cristo fala: nem eu tampouco te condeno. Estava Cristo e a mulher. Não foram todos embora? Ninguém ficou para te condenar? Não, ninguém, Senhor. Onde é que eles estão? Não ficou ninguém? Não, ninguém, Senhor. Ficou Cristo e a mulher. Cristo era o único que poderia condená-la, mas ele ainda cumpre a lei. Ele fala: nem eu tampouco te condeno. Por um lado, ele cumpre a lei, ele não ofereceu denúncia contra ela, ele e ela só. E por outro lado, aquele pecado dela, ele levou no lugar dela. Ele levou para a cruz e cumpriu a lei na cruz também. Você olha isso e fala assim: puxa, que amor do Senhor, que misericórdia do Senhor. Podia falar: pode matar então, cumpre a lei. Aí eles acusariam o Senhor: Senhor, você não tem amor e misericórdia por ela, não? E se ele por outro lado fala: não pode matar ela não, eu vou morrer por ela. Eles vão falar: mas você está ferindo o princípio da lei. De alguma forma ou de outra eles acusariam Cristo ali. E se Cristo também vira e fala: pode apedrejar, existia até o Império Romano naquela época que governava ali, não poderia matar sem autorização deles. Tinha todo um contexto ali naquela época. Cristo não entra nem numa e nem outra questão. E você vê nessa hora que o único que poderia condená-la não a condenou. Hoje, irmãos, quando você traz isso para a sua experiência, se ele não condenou aquela mulher, será que ele nos condena hoje? Claro que não. Por que nós vivemos, então, debaixo de culpa? Por que às vezes, por falharmos, por pecarmos, nós vivemos debaixo de acusação? Se Cristo não nos condena. Quem nos condena não é o Senhor, é o diabo. Mas ele é mentiroso. Ele só sabe mentir. Então nós não precisamos ficar presos debaixo de condenação. Nós podemos avançar e ir para frente. Você percebe ali naquela passagem que havia aqueles homens, os fariseus representando a lei e Cristo representando a graça. E a mulher no meio. A lei e a graça. A lei sempre cobrando, exigindo. E a graça sempre suprindo, dispensando. Eu quero só discorrer algo rapidamente sobre essa questão de lei e a graça. A lei, irmãos, não era o pensamento, nunca foi o pensamento original do coração de Deus. Tá? A gente lê tantas passagens do Velho, fala de lei. A lei não era o propósito do coração de Deus. Ela nunca foi a intenção original de Deus, ela foi adicionada posteriormente. Agora, o que era o propósito inicial de Deus? Era a graça, e não a lei. Quero ler com os irmãos 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras,
mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Olha esse versículo 9, irmãos. Mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos. A graça foi dada para nós por meio de Cristo antes. Irmãos, antes de você pecar, antes de eu pecar, antes que nós pecássemos, a graça já havia sido programada, planejada por Deus para nós. Aqui por essa porção, o apóstolo Paulo mostra que havia no coração de Deus um pensamento, um propósito. Esse propósito no coração de Deus era nos dar a graça. O propósito original de Deus não era nos dar a lei, era nos dar a graça. Você percebe então que a graça que nós ganhamos hoje não é segundo o que nós podemos fazer para Deus. Não é segundo as minhas boas obras. Ela é segundo, única e exclusivamente, a vontade de Deus. Ele quis e Ele nos deu essa graça. Lá no versículo 9 fala, não segundo as nossas obras. Não é segundo as nossas obras. E essa graça foi manifestada quando Cristo veio à Terra. Esse propósito na eternidade passada se concretizou quando Cristo veio à Terra. Interessante que o versículo 10 fala, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Olha só, irmãos, o Evangelho ele trouxe à luz a vida e a imortalidade. Então, essa graça que estava preparada antes dos tempos eternos, visa nos trazer luz, visa trazer à luz a vida e a imortalidade. A graça de Deus para nós nos dá vida e a imortalidade. Isso já foi pré-ordenado por Deus nos tempos eternos. E cumprido em Cristo, quando Ele veio aqui. Então, quando Cristo veio nessa terra, Ele não só aboliu as nossas más obras, mas também o resultado dessas más obras. E Ele estabeleceu para nós um princípio novo de vida. Interessante que, quando você olha a história, quando Adão peca, o pecado entra, corrompe aquela criação de Deus, mas Deus não deu a lei logo em seguida ali. Deus deixou ainda em torno de 1.600 anos o homem sem a lei, transcorrendo, deixando. A coisa foi, o curso da história foi seguindo. Em torno de 1.600 anos, Deus não deu a lei logo após o homem ter pecado. E mesmo quando ele vem por meio de Moisés trazer a lei, 430 anos antes de Moisés vir e ele dar a lei, 430 anos antes, ele chega para Abraão e revela a sua graça. Você percebe que a graça é que é o propósito de Deus e não a lei. Eu quero ler com os irmãos Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 15. Vou ler do 15 ao 22. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Qual é, irmão, essa aliança anteriormente confirmada por Deus? A graça. Essa aliança confirmada anteriormente por Deus é a graça. A lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, não a pode revogar, de forma que venha a desfazer a promessa,
que ele fez lá para Abraão. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Que promessa? A promessa da graça. Que lá atrás era uma promessa e hoje é uma realidade. Hoje já é realidade para nós. Você percebe, irmãos, que no coração de Deus havia o tempo todo a graça e não a lei? A lei foi uma questão de adicionar, de ajuste que Deus fez, mas não é o propósito de Deus. Deus, quando deu a lei, não poderia revogar a promessa que ele tinha feito para Abraão. Você percebe, por isso, que a lei é algo contraditório à graça. São antagônicas. Elas não conseguem coexistir juntas. Lei e graça são contraditórias. Se você tem a lei, você não pode ter promessa. Se você tem a promessa, você não pode ter a lei. Elas não podem ficar juntas, essas questões. E nós vivemos hoje debaixo de quê? Da lei ou da graça? Da graça. Nós vivemos debaixo da graça. Então nós não precisamos viver uma vida debaixo do certo e errado. Debaixo de acusação, debaixo de medo. Eu vivo debaixo da graça. E qual o requisito? Qual o requisito para ser alcançado por essa graça? É ser falho. É ser falho. Eu não preciso ser bonitinho, bonzinho, melhorar para receber graça. Eu preciso apenas ser um pecador para ser alcançado por essa graça. A graça é para aquele que de fato não merece, porque é Cristo que deu para nós. Olha que interessante, Romanos 4:16 fala, porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, não há transgressão. Se tem lei, tem transgressão. Se tem a lei, tem transgressão. Por quê? Porque a lei expõe a realidade do homem. Ela nunca supre e capacita o homem. Quando você vai em Êxodo, capítulo 19, Deus virou para Moisés e falou assim, eu vou ler rapidinho para os irmãos, capítulo 19, versículo 6 de Êxodo. A partir do versículo 4, Deus falou assim, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Isso é Deus falando. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aí Moisés fez o quê? Foi lá e falou isso aí para o povo. E o que o povo falou? Versículo 8. Então o povo respondeu a uma. Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Quando Moisés chegou, Deus falou isso, vocês vão ser reino de sacerdotes e tal. O povo, tudo que o Senhor falou, nós vamos fazer. O povo não conhecia a si próprio. Aí Moisés relata essas palavras para Deus. Isso no capítulo 19, irmãos. No capítulo 20, o que acontece? A lei. Aí começou a lei. Aí veio a lei. Aí foi adicionada a lei. Para quê? Deus só queria mostrar para o povo assim, vocês estão com febre. Vocês estão falando que vão fazer,
Qual é o princípio de João 15? Sem mim nada podeis fazer. Vocês estão falando que vocês vão fazer, vocês estão doentes. Em outras palavras, vocês estão cheios de pecado. Mas onde estava esse pecado? Não tinha lei que expusesse. Então a lei, quando veio, expôs. Você pode estar aí com 40 graus de febre, mas você não sabe. Você pode estar com a pressão a 20, você não sabe. Mas na hora que você põe o medidor, nossa, a pressão está alta, eu não estou sentindo nada. O medidor não te deu a pressão alta, ele só manifestou a pressão alta. A lei não te deu o pecado. A lei só manifestou o pecado que já havia nesse homem. Só mostrou a corrupção do homem. Então a lei só expõe, só expõe, só expõe. Ela não supre e não capacita. Mas quem que supre e capacita? A graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Qual é o requisito para a graça abundar? É onde está o pecado. Então não fique achando que você não é digno da graça. Pelo contrário, se você se considera o pior pecador, a graça é para você. A graça é para você. Primeira coisa, irmãos, primeira característica da graça de Deus é que ela não está relacionada com os nossos maus procedimentos. Não. A graça nunca vai ser retida porque o homem pecou. Não. Tá? Pelo contrário, é nessa miséria que a graça pode abundar. Eu li um exemplo muito interessante. O irmão Otmani deu no livro Evangelho de Deus, achei interessante. Ele fala o seguinte: se você chega para um mendigo e tira algumas moedas e dá para ele, fala, vai comprar uma comida. Ele pega as moedinhas e vai comprar uma comida feliz. Mas se você chega para uma pessoa bem vestida, de terno, gravata, de posse, e dá umas moedinhas para ela e fala, vai comprar um lanchinho, ele nem vai pegar as moedinhas suas e ainda vai se sentir ofendido. Por quê? O requisito para receber aquelas moedinhas é ser um miserável, é ser um pobre. Olha agora a graça. O requisito para que eu receba a graça de Deus é que eu seja de fato carente. Eu não preciso estar bonitinho para receber a graça. Eu preciso estar como eu estou para receber a graça. Então você precisa, você merece. Essa graça é para você, irmão. É para mim. Não deixe o diabo mentir na sua cabeça falando que você não merece a graça de Deus. A graça, o requisito para se recebê-la é ser um miserável mesmo. Só que para que eu a recebo? O fato de eu receber a graça é porque eu reconheço a minha necessidade. Mas eu a recebo para ser suprido. Recebo para mudar de realidade. Recebo para deixar aquela velha vida. Eu a recebo para ser uma expressão viva de Deus. Esse é o intuito, é ser suprido, capacitado, abençoado. Por isso que a nossa história, à medida que eu avanço na graça, ela muda. Você começa a ver um testemunho positivo, você começa a ver uma pessoa que falava um monte de bobagem que não fala mais, uma pessoa cheia de vícios que começa a deixar os vícios, porque a graça vai nos bastando em cada momento da nossa vida. Se cada um tem os seus defeitos, os seus problemas, a graça vai suprindo em cada situação. Eu só preciso falar assim, eu quero, Senhor, eu preciso dessa graça. E não precisa ficar, não posso agora não, que eu estou cheio de pecado. Não, vá do jeito que você está. E fala, Senhor, eu preciso da tua graça. Porque ela vai te suprir para ser diferente. Quem que precisa de remédio? É o doente. Quem que precisa de ajuda? É o pobre. Quem que precisa da graça? O pecador. Nós precisamos da graça. O requisito inicial para que eu receba é reconhecer a minha condição. Senhor, eu preciso da tua graça. Enquanto a lei só me expõe e me exige, a graça me ajuda. Por isso que a palavra fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça, irmãos, é Deus, é simplesmente, olha só, Deus vindo na posição do pecador para tomar sobre si as consequências do pecado desse pecador. Ele veio aqui como um homem e assumiu sobre si as consequências dos nossos pecados. Isso é a graça. É Ele fazendo para mim o que eu não posso fazer. Então a nossa posição hoje
Não fique olhando para a sua posição, eu sou um miserável, eu sou um pecador que não... Não, olha a sua posição hoje. Você é alguém na graça. Essa é a sua posição hoje, alguém que ganhou graça. Por isso que Paulo vem ali no Romanos 5, ele vem falando dessa questão, que a gente fica assim, todo empolgado, né? Aí ele dá uma corrigida no capítulo 1, versículo 1 do capítulo 6. Aí ele fala assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Quer dizer, já que o requisito para ganhar graça é ser um pecador, então eu vou ficar bem no pecado para ganhar graça. Não, Paulo vem e corrige. Ele fala, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? O intuito de ganhar graça é justamente avançar na vida. É crescimento de vida, é expressão de Deus, é transformação do nosso ser humano, do nosso ser. É cada vez menos do velho e mais do novo. Esse é o motivo de ganharmos graça sobre graça. E no relacionamento, na hora que você estiver fazendo negócio aí fora, negociando, conversando, comprando, vendendo, ensinando, aprendendo, trabalhando, essa graça tem que ser visível, irmãos. Os outros precisam ver essa graça. Graça no falar, graça nas atitudes, graça no testemunho, graça na confiança, na convicção interior. Tudo isso tem que ser manifestado. Como que eu vou viver para o pecado? Nós que já morremos para ele. Então nós não devemos viver mais no pecado. Pelo contrário, como graça agora eu posso ter uma vida vencedora, eu posso vencer o meu gênio, meu mau gênio, vencer as tentações, vencer as circunstâncias que nos rodeiam, tudo por meio da graça. Por isso que eu pedi que ele lendo hoje, eu li esse versículo aqui, eu gostei, é um versículo conhecido. 2 Coríntios 12, 9, onde Paulo ora para o Senhor tirar aquele espinho na carne, né? Ele ora 3 vezes. E aí o Senhor diz para Paulo, então ele me disse, a minha graça te basta. Ô irmãos, eu preciso crer nisso. Eu preciso crer nisso. Eu ainda preciso crer nisso. A minha graça te basta. Eu ainda acho que falta mais alguma coisa. Eu fico assim, não, Senhor, mas eu tenho que fazer alguma coisa a mais. André, a minha graça te basta. Senhor, então eu quero desfrutar dessa graça. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que a vida de Deus vai ser aperfeiçoada em nós. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder. Repouse o poder. Olha só, irmão, repouse o poder. Poder para vencer. Para vencer seu mau gênio. Vencer nosso jeito. Vencer a nossa carne. Vencer a morte. Vencer o mundo. Repouse o poder de Deus. Esse poder de Cristo. Agora tem uma condição que nos atrapalha. Eu já estou finalizando. Tem uma condição que nos atrapalha a receber a graça. 1 Pedro 5, 5. 1 Pedro 5,5 diz assim, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Deus dá graça ao humilde. Longe de nós a soberba, um coração duro, que não quer, que resiste a Deus. Se nós humildemente confessamos os nossos pecados, se nós humildemente abrimos o nosso coração ao Senhor, nada nos impede de receber a graça de Deus. Mas se nós guardamos um coração soberbo, arrogante, achando que pode, que é independente, que é capaz, a graça tem dificuldade de nos alcançar e nos suprir. Que essa não seja a nossa realidade. Uma vez que a gente se humilha diante de Deus, a graça virá sobre nós. Muitos de nós às vezes pensamos, mas se eu pecar, eu não posso merecer a graça. É aí que eu mereço, irmãos. É nessa hora que eu mereço a graça. É na hora que eu peco. É nessa hora que eu preciso dessa graça.
Nunca pense assim, se eu pecar, a graça vai embora. Não. É na hora que eu peco, que eu preciso, que a graça está ali para me suprir, eu preciso crer nisso. Para que eu consiga vencer as acusações do diabo. Olha só essa frase do irmão Watmani, anotei aqui, vou ler para os irmãos. Os delitos não nos impedem de receber a graça. Pelo contrário, proporcionam-nos a oportunidade de receber a graça de Deus. Os delitos não nos impedem de receber a graça. Pelo contrário, proporcionam-nos a oportunidade de receber a graça de Deus. As realizações não nos ajudam a receber a graça de Deus. As realizações não nos ajudam a receber a graça de Deus. Pelo contrário, anulam a essência da graça de Deus. Que realizações? As minhas próprias, aonde eu quero fazer para Deus. Agora eu posso receber a graça. Já fiz isso, já fiz aquilo. Pelo contrário, se você fez, então, se você receber alguma coisa, já não é graça, é salário. Aí é recompensa. A graça é justamente quando eu não mereço. Quando nós não merecemos, é que ela vem. Se eu merecer, é recompensa, não é graça. Então, irmão, se a graça de Deus estiver relacionada com as nossas realizações, ela se perde como essência de graça. A não ser que ela seja gratuita, não é graça. Não tem nenhum mérito nosso para receber essa graça. Romanos 11:6 diz assim: se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Só isso. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que o Senhor nos dê clareza disso. Que essa seja a nossa realidade. Quando Cristo virou para aquela mulher e falou assim: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu até compartilhei um dia aqui na frente com os irmãos aqui. Como é que você vira para uma pecadora e fala: vai, não peques mais? Se o pecador só sabe pecar. João 15, ele fala assim. Vou ler, irmão, senão eu erro. João 15, 4 e 5, Jesus fala: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Olha o 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Cristo estava dizendo para aquela mulher: não te condeno, vai, não peques mais. O que ela tinha que fazer então? Então vem cá, Senhor. Então não vou te largar mais, nunca mais eu te largo. Porque a única forma da gente manter uma vida de expressão sem pecado é permanecendo no Senhor. E se pecar, irmãos, não liga para isso não. Confessa, arrepende e deixa. E avança na graça. Não fica ruminando pecado não. Se nós ficarmos ruminando o pecado, nós não conseguimos avançar. Então, João fala: filhinhos, se todavia alguém pecar, irmão, se errar, se pecar, tem um advogado, tem o sangue. Não fica preso nisso não, prossiga. Porque nós temos muito mais do que isso, nós temos a graça. Então por isso que o Senhor falou para ela: vai, não peques mais. Ou seja, vem comigo, permanece aqui, que eu vou te suprir. A lei você viu, só te exige, mas eu vou te suprir. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que isso seja real para nós. Não só uma boa palavra, uma palavra de entendimento. Mas, Senhor, segunda-feira, quando a gente estiver ali na situação difícil, Senhor, eu preciso da Tua graça. Vem me suprir com a Tua graça. Jesus é o Senhor. Amém.